Olá, alunos do cálculo vetorial, tudo bem? Nesse vídeo eu gostaria de discutir com vocês um assunto que é complementar ao nosso conteúdo da prova P1, ou seja, um conteúdo extra, e também propor uma atividade valendo ponto extra para quem quiser agregar pontos aí na média de exercícios para a P1. Antes de começar, eu encontrei essa charge que eu achei bastante interessante. Ela mostra bem a diferença do que é trabalhar com coordenadas polares e trabalhar com coordenadas cartesianas. Em alguns momentos, a coordenada cartesiana, que a gente está mais acostumado, ela é bastante eficiente, mas nem sempre, tá? Então, entender esse processo de uma outra maneira de usar como referência ou representação do nosso plano ou do espaço é muito interessante, tá? É por isso que a gente vai falar aqui sobre coordenadas polares e integrais usando coordenadas polares. Bom, vamos iniciar pelo tema de coordenadas polares. De fato, acredito que muitos de vocês já trabalharam com coordenadas polares, seja em geometria analítica, seja no processo de decomposição de forças em dinâmica e em mecânica, mas efetivamente o que vem a ser coordenadas polares? Bom, a gente pode definir que coordenadas polares é uma maneira de representar, é uma das maneiras de representar um ponto do plano num sistema de referências. Classicamente, nós temos dois tipos de coordenadas mais importantes. As coordenadas cartesianas, onde um ponto é representado por um par ordenado, xy. Esse é o tipo mais comum de representação. Em geral, a gente imagina que é o mais fácil, mas nem sempre, tá? Ele é o mais adequado em algumas situações. O outro sistema se chama sistema de coordenadas polares, onde um mesmo ponto, ao invés de ser representado por um par ordenado xy, ele é representado por um par ordenado r, que é um raio, e θ, que é um ângulo nesta representação. As duas representações, elas têm uma relação de equivalência e eu posso transformar um ponto de coordenada cartesiana para polar e vice-versa. Bom, vamos imaginar que a gente tem um ponto e esse ponto P, que é um ponto do plano. No sistema de coordenadas, como eu representaria esse ponto? Primeira coisa é criar um sistema de referências ortogonal, que é o sistema de eixos ortogonais, ou sistema cartesiano, onde eu tenho na horizontal as abscissas, chamada vulgarmente de eixo X, e na vertical o eixo das ordenadas, conhecido aí como o eixo dos Y. Então, como eu quero descrever esse ponto, eu me refiro ao ponto em relação a esse sistema. Como? Eu crio um sistema de eixos, uma malha. Nesse ponto P, eu encontro verticalmente qual é o valor do x e qual é o valor do y em relação a esses eixos. E assim eu defino o ponto P como par ordenado 2, 2. O mesmo ponto P pode ser representado num sistema de referências chamada de coordenadas polares. Nesse sistema, eu preciso ter um eixo polar. Então, esse eixo, normalmente ele é o eixo na vertical, que corre da esquerda para a direita, e esse eixo polar, ele tem uma origem, tá? Eu não marquei aqui, mas a origem do eixo polar é aqui onde ele está começando. Como que eu defino o ponto P em relação a esse eixo polar? Eu defino uma distância até a origem do eixo polar, que eu chamo de R ou de raio. Então, eu calculo essa distância e eu meço qual é o ângulo o ângulo entre essa reta, que liga o ponto P à origem e o eixo polar no sentido anti-horário. Então, num exemplo, o ponto P poderia ser visto nesse caso como o valor R raiz de 8, que é a distância da origem até o ponto P, e o ângulo é um ângulo que sempre vai ser medido em radianos, é importante ressaltar aqui
π sobre 4 radianos. Os dois sistemas de referência estão descrevendo o mesmo ponto. Tá? Então, existe uma relação entre esses valores. Percebam que a ideia principal é, a partir de um sistema de referência, ter como definir onde o ponto P está. Então, se eu digo, olha, o ponto P está à distância, né, na horizontal 2 da origem e a distância vertical 2 da origem, eu encontro esse ponto P pelo sistema de coordenadas cartesianas. Já se eu digo, olha, o ponto P está a uma distância raiz de 8 da origem e o ângulo que ele forma, né, o ângulo que a reta que passa pela origem e o ponto P e o eixo polar formam, é de π sobre 4 radianos. Percebam que nos dois sistemas de referência a gente está definindo unicamente esse ponto P. Bom, qual é a equivalência, né? Qual é a relação entre esses dois sistemas? E aí é que entra o interessante, ou a trigonometria. Vamos trazer o ponto P, né, para cima aí do sistema de coordenadas cartesianas. Então, de fato, no sistema de coordenadas cartesianas, eu posso encontrar o R, que é a distância, ou o chamado raio, né, em relação, desde que eu, né, defina o eixo polar como o próprio eixo x, e o ângulo. Usando as relações de trigonometria, nós temos a seguinte relação. O cosseno do ângulo θ, que é o cateto adjacente, então esse cateto adjacente é o valor de x do ponto, dividido pela hipotenusa, que é o raio, está aqui. O seno desse ângulo θ corresponde ao cateto oposto está aqui. Essa distância é o y do ponto, dividido pela hipotenusa, que é r. E, além do mais, nós temos o teorema de Pitágoras, que diz, né, nesse triângulo retângulo, o raio ao quadrado, que é a hipotenusa, igual o x ao quadrado, que é o cateto, mais y ao quadrado, que é o outro cateto desse triângulo retângulo que aparece aqui. Então, existe uma relação entre o x da coordenada cartesiana e o cosseno, e o ângulo e o raio na coordenada polar. Tá? Então, existe essa relação entre o raio, o r, e o x e o y. Com essa relação aqui, com essas relações trigonométricas, a gente pode converter de coordenadas cartesianas para coordenadas polares. Percebam que esse raiz de 8, que é a distância da origem do sistema do eixo polar, né, até o ponto P, é exatamente o tamanho de r, que ele é obtido pelo teorema de Pitágoras. Ou seja, o raio ao quadrado, no meu ponto é 2 ao quadrado mais 2 ao quadrado, 4 mais 4, 8, raio ao quadrado igual a 8, portanto, o raio é raiz de 8. Certo? O ângulo eu consigo determinar também, né? De algum modo aqui eu vou precisar do cosseno inverso para fazer esse cálculo, tá? Mas eu consigo aí usando alguns elementos a mais de trigonometria. Bom, no sistema de coordenadas cartesianas, então, de certo modo, né, se eu tenho o r e o θ, o que eu faço? Eu consigo o x. Então, essa relação x igual a r cosseno θ e y igual a r seno θ é uma relação que a gente usa muito em decomposição de forças na física para, né, descrever uma força de acordo com, né, as suas coordenadas horizontal e vertical. E isso, de fato, é reescrever a força, ou um ponto final, um ponto que representa um vetor força, em coordenadas polares. É essa a relação, né, de coordenadas polares. Bom, de fato, né, o que nós queremos? Usar essa ideia dentro do processo de integral, e mais especificamente da integral dupla. Bom, a integral dupla em coordenadas polares, né, consiste num problema original, como a gente já tinha visto antes. A integral dupla, né, consiste na integral de uma função sobre um domínio D. Só que no caso, né, o domínio D ele é diferente do que a gente viu anteriormente nas aulas. Ele não é um domínio do tipo retangular, nem um domínio genérico, mas ele é um domínio do tipo circular. O domínio do tipo circular ele vai ter uma dificuldade a mais sobre essa função,
tá? Que na realidade ela não é uma função, ela tem que ser decomposta, e mais ainda, é uma função que envolve raiz de x ao quadrado mais y ao quadrado, o que vai tornar em inúmeras situações impossível de ser resolvido com técnicas usuais de integração. Então a gente vai ter um problema, né, essencialmente um problema de cálculo, de técnica para calcular a integral, quando a minha função é uma função circular, por causa da forma circular. E aí, né, quando eu uso coordenadas polares para descrever, na verdade, esse domínio, que é um domínio circular, eu tenho os cálculos das integrais iteradas, principalmente, bastante facilitado. Então, alguns cálculos que eu não conseguia desenvolver em coordenadas cartesianas, nas coordenadas polares eu consigo escrever. Né? Aí faz sentido aquela charge que eu coloquei logo no início. Se a minha, né, se o meu domínio já é circular, então, de certo modo, raio e ângulo faz muito mais sentido do que tentar transformar um domínio circular em retângulos. Tá? Então, assim, geometricamente faz sentido e algebricamente é o que me permite fazer alguns cálculos que seriam impossíveis de outra maneira. Bom, vamos pensar aqui, né, em dois exemplos para a gente entender o domínio. Lembrem-se, a gente está pensando no primeiro momento no domínio, tá? A função continua sendo qualquer na integral dupla. O problema é o domínio que vai gerar o sólido no qual eu estou, provavelmente, né, fazendo o estudo de algum elemento físico, como por exemplo o volume. Bom, nesse primeiro caso, aqui eu tenho uma circunferência. Essa circunferência tem essa fórmula, x² mais y² igual a 1. Essa é a fórmula, né, a equação da circunferência. Percebam que essa circunferência ela tem raio 1, e isso está dado aqui pela fórmula, isso aqui é o raio ao quadrado. E eu estou considerando a circunferência toda, tá? Então vamos pensar o seguinte: todos os pontos que estão dentro dessa circunferência, né, quais são as características desses pontos? Primeiro, o raio, né, de todos os pontos que estão dentro dessa circunferência estão entre 0 e 1. Qualquer ponto que eu pegar aqui, a distância até a origem é um valor entre 0 e 1. E todos os pontos, em termos de coordenadas polares, em termos de o ângulo formado entre a reta que passa pelo ponto é a origem e o eixo polar, que é o eixo x, está sempre entre 0 e π sobre 2. Afinal, π sobre 2, desculpa, entre 0 e 2π. Afinal, 2π corresponde ao ângulo completo, né? Então, 2π radianos, 360 graus, ok? Então, eu posso descrever essa região, que é um domínio, nesse caso, como sendo, ao invés do conjunto de pontos x e y, onde x está entre A e B e y está entre C e D, eu posso descrever essa região, né, de uma maneira bem mais simples, falando, olha, o raio de todos os pontos está entre 0 e 1, e o ângulo, né, o ângulo polar entre todos os pontos está entre 0 e 2π. Bom, vamos olhar essa segunda região aqui. Vamos imaginar que esse é o domínio no qual eu vou fazer a integral. O domínio, então, seria, né, esse setor aqui circular. A circunferência interna é x² mais y² igual a 1, ou seja, uma circunferência de raio 1 e centro na origem. E essa circunferência maior é uma circunferência que tem raio 2, tá? Então, em termos de circunferência, aqui é o raio ao quadrado, então aqui é 2 ao quadrado, o raio dela é 2, tá? Esses elementos que eu estou falando da circunferência, eu imagino que todo mundo já tenha visto, né, no curso aí de geometria analítica, onde a gente trata desse fato. Bom, mas o que eu quero mostrar para vocês é que essa região ela pode ser descrita em termos de coordenadas polares da seguinte maneira. Todos os pontos que estão nessa região em destaque aqui em rosa, eles têm que característica? Todos esses pontos, o raio está entre 1 e 2. Tá? Raio menor que 1, eles estariam aqui nessa região branca, que é fora do que eu quero. Então, raio entre 1 e 2, todos os pontos que têm raio entre 1 e 2 estão aqui nessa região, nesse anel. Como eu tenho apenas meia circunferência,
todos os pontos formam, né, qualquer ponto daqui forma um ângulo, né, com o eixo polar, um ângulo polar de 0 a π. Tá? Lembrando que a circunferência toda é 2π radianos, meia circunferência é π radianos. Então, o que importa para mim nesse momento? Que eu quero calcular uma integral de uma função que depende de x e de y, mas o domínio não está escrito em termos de x e y, ele está escrito em termos de raio e θ. Então, o que nós temos que aprender, o que nós, né, precisamos fazer é transformar esta função que está em x e em y para uma função em coordenadas polares, assim como o domínio da região. Tá? Esse aí é o nosso objetivo. Então, é tentar transformar a função que depende das variáveis x e y para uma função equivalente que depende do raio e do ângulo polar, que é o θ. Bom, integral dupla é a integral de uma função sobre um domínio, uma função de duas variáveis sobre um domínio D, onde dA está representando um elemento de área. Quando a gente está falando de um domínio D em coordenadas polares, esse domínio é fornecido em termos de raio e ângulo polar. Supondo que o raio está entre A e B e o ângulo está entre alfa e beta. Importante ressaltar que o A tem que ser um número positivo, consequentemente o B, e que o ângulo está entre 0 e 2π, tá? É isso que a gente considera para a representação do domínio em coordenadas polares. Bom, a nossa estratégia, então, nesse primeiro momento de fazer o cálculo dessa integral dupla em coordenadas polares, é tentar transformar isso para integrais iteradas. O primeiro momento, né? Então, a gente já tem os limites de integração, da integral iterada, o R está entre A e B, limite de integração, o θ está entre alfa e beta, limite de integração, mas a minha função está entre x e y, então não há um acordo entre as variáveis. Bom, mas isso pode ser solucionado fazendo, lembrando da relação que há entre as coordenadas cartesianas e coordenadas polares. Então, a gente sabe que o x pode ser escrito como R cosseno θ, vindo aí das regras de trigonometria, das fórmulas de trigonometria que a gente falou anteriormente. O y pode ser transformado em r seno θ. Então, eu consigo, na função, trocar o x e o y por elementos, correspondentes, ou fazendo uma substituição correspondente, de modo, a ter as variáveis do meu domínio, r e θ. No entanto, o dA que aparece aqui, nós sabemos que isso é dx dy ou dy dx, e isso corresponde a um elemento de área do domínio. Então, como a gente tem área retangular, a área do retângulo dx dy. Quando a gente está falando de coordenadas polares, a gente já não tem mais um elemento retangular, a gente tem um elemento circular. Então, vocês vão perceber que existe uma relação entre o dA e o dr dθ, que não é simplesmente o dA e dr dθ. Existe um raio que aparece nessa fórmula, nessa equivalência, justamente por quê? Porque o elemento de área do domínio é um elemento que tem um dos lados aqui é um elemento circular, então é como se fosse um pedaço de um anel, um pequeno setor circular. A gente pode usar as fórmulas de trigonometria para mostrar que a área desse elemento é r dθ, que é o comprimento dessa pequena curva que tem aqui, vezes o dr. Tá? Então, por isso, o dA, que é um elemento de área, ele é r dr dθ. Então, esse é o fato mais importante da gente fazer a substituição adequada. Então, o que acontece quando eu vou transformar minha integral dupla numa integral iterada? Bom, como eu tenho domínio do tipo o r está entre dois valores e o θ também, nesse momento eu posso usar o teorema de Fubini, então eu posso integrar, a integral interna pode ser em r ou em θ de modo equivalente. Mas vamos pensar aqui na minha sugestão. Eu vou integrar externamente de alfa até beta em relação a θ, da integral de A a B em relação a R,
da função f. Agora, ao invés de x, eu vou usar o r cosseno θ. Então, eu tenho f de r cosseno θ. Na fórmula da função, eu troco o x por r cosseno θ. O y eu vou trocar por r seno θ. Então, na fórmula da função, eu troco por r seno θ. E o dr dθ ou dθ dr, conforme eu for trabalhar, ele vai, né, representar aí a minha conversão. Então, lembrando que nesse processo de conversão, dA não é apenas R, não é apenas dr dθ, mas ele é R dr dθ ou, se fosse o caso, R dθ dr, tá bom? É sempre vezes R, o R vai multiplicar a função e aí eu tenho as variáveis de integração. Aí pode ser, né, a ordem adequada, dependendo aí de como eu montei a integral iterada e os limites de integração, tá? O importante é perceber que agora tem um R que multiplica a função nessa conversão por causa do elemento ser circular. Então, essa é a principal diferença que acontece aí quando a gente trabalha com essa conversão de integral coordenadas cartesianas com o domínio circular. Bom, vamos pegar um exemplo então de um problema onde eu quero calcular a integral dupla dessa função que está em x e o domínio dessa região é aquele domínio que eu mostrei lá no início. É esse, né, esse anel circular aqui que está entre delimitado aí pelas circunferências x² mais y² igual a 1, que é aquela circunferência de raio 1, e x² mais y² igual a 4, que é aquela circunferência de raio 2. Bom, então, de modo equivalente, o domínio, né, dessa região em coordenadas polares, ele é o r e θ, o r está entre 1 e 2 e o θ está entre 0 e π. Esse é o domínio. Para eu trabalhar, então, com esse domínio, com esse limite de integração, eu tenho que converter, né, ou fazer toda a substituição adequada da conversão das coordenadas cartesianas da função e do elemento de área para coordenadas polares. Bom, como que a gente pode fazer isso? Bom, primeiro, né, os limites de integração estão aqui. Eu comecei pelo ângulo de 0 a π, integral externa, e a integral interna do raio. Tá? Bom, a fórmula da função era 3x, então eu escrevi 3r cosseno θ. O x nessa conversão de coordenadas cartesianas para polares é r cosseno θ. Mais y é r seno de θ. Então, essa é a minha função, 3r cosseno θ mais r seno θ. E aí, eu faço a conversão do dA para coordenadas polares, r dr dθ. Eu usei essa sequência dr dθ porque a minha integral interna está no raio e a externa está no ângulo polar. Importante ressaltar, né, vou fazer as contas aqui direto, mas esse r está multiplicando todos esses termos. Então, de fato, a minha função é 3r² mais, 3r² cosseno θ mais r² seno θ. Então, é essa a função que agora eu vou integrar nas variáveis r e θ. E aí tudo prossegue normalmente com as mesmas regras de integração, porque aqui, apesar da gente, né, ter outras variáveis, r e θ, agora está tudo coerente e o processo, né, segue como seguia com as coordenadas cartesianas. Né? Agora é a técnica mesmo de integração, já né, passamos do modelo aí de preparar a integral iterada. Bom, o que eu tenho aqui é que eu estou resolvendo naquele processo, como a gente tinha comentado, né, em sala, o processo do livro, que é um processo mais ágil. O que ele faz? Ele resolve primeiro a integral interna. Então, vamos entender que a integral interna é em R, de 1 até 2. Quando eu for calcular essa integral, essa função, a integral dessa função em relação a R, eu estou integrando 3r² cosseno θ, e por isso aparece 3 r ao cubo sobre 3, que já foi cancelado, para r ao cubo, cosseno θ, tá? Então, só lembrar que esse r multiplica antes de integrar. Então, integral de 3r²
quadrado é 3r ao cubo sobre 3, eu cancelei os 3, vezes o cosseno θ. Estou integrando em r. A segunda parte, mais, eu estou integrando r quadrado, então a primeira coisa que a gente faz é multiplicar, então vai ficar integral de r quadrado é r ao cubo sobre 3, vezes o seno θ. Seno θ e o cosseno θ também na parte anterior eram constantes, porque eu estou integrando sobre a variável r, tá? Só chamando atenção que antes eu multiplico por r, antes de fazer essa integral. E agora eu vou aplicar o teorema fundamental do cálculo na integral interna, que é substituir o r por 2 e depois o r por 1. Então, vamos lá, tá? Então, as contas já estão prontas, mas eu troquei o r por 2, 2 ao cubo cosseno θ, mais 2 ao cubo sobre 3 seno θ. Daí eu fiz menos 1 ao cubo cosseno θ, mais 1 ao cubo sobre 3 seno θ, tá? Fazendo as junções dos termos semelhantes, então cosseno com cosseno eu somo, 7 cosseno θ, mais 7/3 seno θ. Nesse processo agora, eu terminei a integral interna e agora eu tenho a integral externa para calcular, de 0 a π, do resultado da integral interna em relação a θ. Bom, lembrando então que eu vou integrar em relação a θ, integral de 7 cosseno θ é 7 seno θ, integral do cosseno θ é seno θ, o mais 7/3 está aqui, integral do seno de θ é cosseno de θ, é menos cosseno de θ, e por isso aparece um menos aqui, tá? Mas com menos deu menos, então eu já coloquei o menos. Então eu fiz a integral simples, normal, né, usando aí as regras de integração. Agora eu vou usar o teorema fundamental do cálculo, trocando θ por π e depois por zero. Quando eu faço essas contas, eu tenho, né, lembrando sempre de usar a calculadora em rádio, eu tenho o resultado 14/3 para essa integral, tá? Então, essa é a ideia de usar coordenadas polares. Eu tenho domínio, né, o domínio foi dado em coordenadas polares. Importante ressaltar que ele pode não ser dado, e aí a gente, né, descreve ele em coordenadas polares. Eu faço isso porque a região é circular, e depois a minha função que não estava em coordenadas polares, eu transformo para coordenada polar, substituindo o x por r cosseno θ, o y por r cosseno θ, seja qual for a fórmula da minha função, qualquer uma, eu faço essa substituição, e não esquecendo de substituir o dA por r dr dθ ou r dθ dr, conforme for aí a ordem da integração que eu escolhi na minha integral iterada, tá? Primeiro eu multiplico por r, sempre vai aparecer isso quando eu faço a conversão para coordenadas polares, eu sempre multiplico r, e depois que eu faço essa conta, eu integro normalmente, né, em relação às variáveis com as técnicas de integração usuais. Bom, né, aqui só para mostrar para vocês que mesmo, né, no Wolfram Alpha eu preciso fazer a conversão em coordenadas polares manualmente, e aí depois eu posso pedir para ele fazer a minha integral. Então, primeiro, né, eu fiz a conversão, olha lá, 3r cosseno θ mais r seno θ vezes r, eu já fiz a multiplicação, então é 3r quadrado cosseno θ mais r quadrado seno θ dr dθ. Lembrando que aqui, como eu não tinha o θ, eu usei a letra T para significar aí o ângulo polar. Aí, vírgula, o R vai de 1 até 2 e o T vai de 0 até π. Aqui eu escrevi de uma maneira um pouquinho mais sofisticada, mas eu não precisaria ter escrito R igual a 2, tá? Ele assume como a gente já fez anteriormente. Nem T igual a π na segunda... No segundo valor, porque ele já assume automaticamente. E eu também não preciso usar a palavra integrate, basta eu usar int, que ele já entende como uma integral dupla, já que eu estou pedindo dr dθ, que são as variáveis, tá? Só tomar cuidado com, né, com as variáveis aí, eu tenho que ter a mesma variável, se o r é minúsculo é dr minúsculo, se o r for maiúsculo é dr maiúsculo, tá? Então, o Wolfram Alpha continua sendo aí um nosso aliado, mas nesse caso, claro, eu tenho que, dado o problema original, passar para coordenadas polares, mais uma vez, trocando o x por r cosseno θ, o y por r seno θ e o dA por r dr dθ, para poder fazer aí
a integral. Primeiro eu multiplico por R e depois eu calculo a integral, seja com Wolfram alfa, seja com uma técnica manual. Bom, integrais triplas também posso trabalhar com coordenadas polares, nós não vamos entrar nesse detalhe, mas eu queria só, né, conversar com vocês ou mostrar para vocês que isso é possível. Faltou um R aqui das coordenadas polares para as integrais triplas. A gente tem duas situações. Primeiro, quando os domínios são cilíndricos, então a integral tripla, lembre-se, é sobre um domínio tridimensional, né? Então o meu domínio já é um domínio espacial. Então, nesse caso, eu estou imaginando que eu vou fazer, vou fazer uma análise desse elemento, desse sólido. Quero calcular o volume, momento de inércia, centro de massa, algum elemento físico usando as integrais triplas. E aí, só para mostrar para vocês, não vamos entrar em detalhes, mas dá para perceber. A integral aqui estava em coordenadas cartesianas. Na hora que eu passo para a coordenada polar, continua acontecendo a mesma coisa. O x vira r cosseno θ, o y vira r seno θ e o z não muda, tá? Olha lá, o r dz, dr, dθ. Então, o r aparece novamente quando eu faço a conversão do dv, para coordenadas polares. Lembrando que o significado do que eu escrevi aqui dentro da função é: vou na fórmula da função e troco o x por r cosseno θ, o y por r seno θ, respectivamente, e continuo fazendo a integral, usualmente, que eu já conhecia. Então, existe uma maneira, de trabalhar aí adequadamente quando eu estou trabalhando com domínios cilíndricos, tá? Esse material aqui está no livro do Sturt, que é o livro que eu estou adotando, o volume 2. Uma outra situação de integral tripla é quando os domínios são esféricos, então alguma coisa do tipo, que um pedaço, uma região dentro de uma esfera. Nesse caso, eu também vou usar coordenadas polares, porque eu tenho alguma coisa circular. Também não vou entrar em detalhes com vocês, mas é interessante perceber aqui, ó. Eu tenho a integral em coordenadas cartesianas, x, y, z, e de algum modo o x vai ser convertido para ρ seno φ cosseno θ. Então, agora, nessa situação, o ρ é como se fosse o raio, e aí eu tenho dois ângulos para trabalhar nesse sentido, tá? Porque eu tenho toda a circunferência, então eu tenho o ângulo aí nos dois sentidos. O ângulo formado com o eixo YZ e depois com o eixo XZ, ou dependendo aí como é a minha referência. Percebam que o Y é transformado no domínio esféricos, o Y para ρ seno φ seno θ e o Z para ρ cosseno θ. E que aqui na adaptação, tá vendo? O dv ele tem o ρ quadrado, o seno φ e aí sim dρ, dθ, dφ. Então tem uma maneira de converter, na verdade isso acaba sendo uma pequena fórmula que a gente usa para fazer a conversão, mas depois que a conversão está feita, a integral passa a ser com as regras usuais de integral. Resolvo a integral interna, a integral intermediária e depois a integral externa nessas novas variáveis. Então, essa mudança de variável tem vantagens, tá? Seja pela geometria do problema, seja pelas técnicas algébricas de cálculo, que sem essa conversão muitas vezes seria impossível de realizar ou de calcular, efetuar os cálculos das integrais iteradas. Por fim, o exercício que eu estou propondo aí, ponto extra na média de exercícios da P1. Então, nesse caso, eu tenho que calcular o volume de um sólido que está limitado pelo plano z igual a 0 e pelo paraboloide z igual a 1 menos x quadrado menos y quadrado. Reforçando aqui, esse z é o f de xy, então essa é a função. Quando eu vou calcular o volume, eu tenho que ter uma função, é a função que dá essa parte de cima, tá, dessa região. O z igual a 0 está associado aí à base, tá? Então, se a gente olhar a base desse sólido, é uma base circular, é uma circunferência. Então, eu vou dar as dicas para vocês resolverem esse problema. Lembrando que o volume que ele está pedindo, eu tenho que fazer a integral da função, e a função está aqui, 1 menos x quadrado menos y quadrado, é a função, sobre um domínio D, e o dA e o elemento de área que está representando a integral.
Como D é uma circunferência, tá? Eu vou ter que usar todos esses elementos aqui das coordenadas polares. Já estou dando a dica do D para vocês. Então, o domínio é uma circunferência completa, tá vendo? Então, o raio está entre 0 e 1 e o ângulo está entre 0 e 2π. Então, esse é o domínio que vocês vão usar. Só que para usar esta função com esse domínio, eu tenho que fazer a adaptação do x, usando o r cosseno θ, e o y, r seno θ. No momento que eu faço a substituição e monto as integrais iteradas, tá? Lembrando sempre que o dA é r dr dθ ou o dA é r dθ dr, né? Conforme for adequado para a integral que vocês prepararam. Eventualmente, vocês vão precisar dessa relação trigonométrica, que o cosseno ao quadrado do θ mais o seno ao quadrado resulta em 1, tá? Então, se a conta for feita manualmente, vocês vão precisar disso aqui para simplificar. Se não, vocês podem, né, modelar o problema, encontrar a integral em coordenadas polares e usar um software, por exemplo, o Wolfram Alpha, para calcular. O que eu quero nos exercícios? Que vocês façam uma modelagem completa. Então, né, entreguem aí o exercício, como é o volume, como é o volume em coordenadas polares, quais são as integrais iteradas, né, simplificar. E aí, se vocês usarem o Wolfram Alpha, apresentar os comandos e os resultados. Se não, apresentar os cálculos para chegar no resultado do volume, tá? Desse sólido que está representando aqui, tá? Na verdade, ele é uma tampinha, sei lá, né? É essa região. Então, em cima ele está delimitado por esse paraboloide, que tem essa fórmula, que é a fórmula que você vai integrar, e a base é circular. Por causa disso, eu preciso usar a coordenada polar, senão eu não consigo fazer, né, a descrição desse domínio de uma maneira que dê para eu trabalhar e encontrar o volume, tá bom? Então fica esse desafio, valendo ponto extra. Eu marquei lá para vocês, mas eu vou reforçar depois na aula remota, mas eu deixei lá no Integris para vocês o link desse vídeo e as datas, né, dos materiais que valem ponto para nota P1. Esse aqui é o exercício extra, é atividade extra que vocês vão, né, devem fazer, podem fazer, né, na verdade é opcional para contabilizar ponto aí ainda para nota AP1, ok?